Olá, eu sou Ludi Puntel e vamos para mais uma edição do CSC Talks, diretamente aqui da Expo Center Norte, no Cidade CSC. E eu estou aqui na companhia do Giovanni Bernardo, ele que é CEO e também fundador da Exas. Seja bem-vindo, Giovanni. Olá, Ludi. Olá a todos que estão assistindo. Prazer estar aqui. Muito bom estar dentro do evento, né? Então, um baita evento. Gigante, eu diria, não é, Giovanni? Giovanni, eu gostaria de deixar bem claro aqui, isso é muito importante, que você, e na verdade falando em nome da Exas, é o responsável pelos parâmetros de avaliação independente no selo de ecossistema de inovação. Então eu gostaria para você comentar com quem está nos acompanhando o que é esse selo e na sequência aproveite para dizer o que você destaca como aprendizado e também insight dessa edição deste ano de 2025. Excelente. Bom, o selo ele é um reconhecimento de esforço dos municípios que estão investindo seu tempo, recursos, inclusive conseguindo articular outras lideranças voluntárias para melhorar o seu ambiente de negócio através da inovação. Então, na verdade, ele se propõe a trazer uma estrutura, uma base, uma lógica de como estruturar a minha governança de ecossistema de inovação, e para isso, então, o selo ele vem como um reconhecimento desse esforço. Ele não é um prêmio, mas sim uma forma de reconhecer que eles estão se dedicando e estão fazendo um trabalho muito valoroso para o desenvolvimento, para apoiar o ambiente de negócio. E eu começo justamente por esse ponto. Nós observamos na edição deste ano que governança importa, porque as cidades que têm uma governança mais estruturada, olhando para a média das 61 cidades que foram reconhecidas, este tema ele aparece em destaque nas cidades que têm a maturidade mais elevada, quando a governança ela é algo mais estruturado. Um outro aspecto é que ainda temos um desafio de transparência. Por mais que a gente tenha uma governança estruturada, poucos ecossistemas, ou índice muito abaixo daquilo que seria o ideal, possuem plataformas ou caminhos, meios de comunicação para divulgar os seus resultados, as suas ações de forma muito mais transparente. E isso se mostrou ainda um grande desafio. Mas, de outro lado, a gente tem um outro lado positivo, que é a interiorização da inovação. Nós vimos um crescimento das cidades, regiões do interior do país, em regiões como o Centro-Oeste, como o Sudeste, além do Sul, naturalmente, e do Nordeste, que tem sempre uma presença, mas nessas regiões se destacou mais o crescimento então, dessas cidades que apareceram mais esse ano na edição do selo. E um outro aspecto super relevante também é que conexão regional é diferencial. Então, essas cidades elas começam já a sair do seu próprio silo e também se relacionar com cidades no seu entorno, apoiar e ajudar a estruturar a governança também no seu entorno. Ou seja, já começo e consigo compartilhar as minhas experiências e isso já começa a formar uma região mais forte, um estado mais forte. Então é isso que a gente acredita, vai se espraiando todo esse movimento. Agora, para responder a insights, algumas coisas super interessantes. Quando a gente olha para a maturidade de ecossistemas, a gente vai ter aqui uma gama enorme, porque eu tenho aqueles que estão começando e aqueles que já estão em nível internacional. Então, o que a gente observou, e olhando algumas correlações, por exemplo, é que onde há parques e centros de inovação, ou seja, onde eu já tenho uma infraestrutura à disposição do ecossistema, a gente tem normalmente uma maturidade mais alta. Agora, o que é causa e efeito aqui? A gente não consegue dizer isso. É natural que um ambiente como esse ele venha já de uma demanda de mercado, uma demanda do ecossistema, porque olha, eu tenho aqui já um pool de empreendedores que precisam de um espaço para desenvolver suas ideias. E esses parques surgem. Mas tem ambientes onde essa estratégia ela vem primeiro e ela serve para apoiar o próprio desenvolvimento do ecossistema. Então a gente não tem como dizer o que deve ser feito primeiro, mas que há uma correlação. Onde existe a estrutura, a maturidade normalmente é mais alta. Uma outra correlação são as políticas de incentivo, nas políticas formais de incentivo e também os planos estratégicos. Ecossistemas mais maduros têm as suas políticas instituídas e sendo aplicadas, incentivos fiscais, tributários, fundos de inovação, compras públicas de soluções inovadoras, uma série de dispositivos que estão à disposição das cidades e tem planejamento.
Elas sabem onde estão e sabem onde querem chegar. Então, para quem, a velha frase, né? Para quem não sabe onde quer chegar, todo lugar, todo caminho serve. Então, o desafio continua sendo o mesmo. Um outro aspecto super interessante também é que a gente fala muito de quádrupla, tríplice, hélice, né? Que é o envolvimento do setor privado, o governo, setor público e comunidade. Então a gente observa que 84% das cidades ouro e prata têm as hélices muito estruturadas. Ou seja, isso também mostra que quando eu tenho todas as hélices presentes e elas estão interagindo entre si, a gente tem uma correlação maior de sucesso e de maturidade. E a gente observa, inclusive, que onde não existe o eixo academia, ou seja, a universidade não está presente na cidade, já é um desafio muito maior para aquela cidade conseguir avançar e ter uma maturidade mais alta. Então esse é um ponto de alerta sempre. E para a gente encerrar esse tópico, a cultura de inovação é um outro elemento muito forte, porque 93% das cidades realizam muitos eventos. Elas declararam que realizam eventos. Porém, os níveis ouro e diamante são aqueles que demonstram que eles têm não só eventos, mas têm um calendário estruturado, integrado, né, em onde todas as instituições, as lideranças do ecossistema trabalham de forma sinérgica. Então não são movimentos aleatórios ou pontuais. Né, existe uma consistência. E para fechar, o grande desafio do Brasil, mensuração de resultado. A gente ainda tem um grande desafio porque apenas 3% de todas as cidades que aplicaram demonstraram que tinham um acompanhamento claro dos resultados, dos impactos econômicos que esse movimento tem gerado na economia local. Muito interessante, são vários aspectos aí, principalmente para a obtenção desse selo e também como chegar até ele, esses desafios dessa edição de 2025. E não só desafios, mas aprendizados. Perfeito. Né, Giovanni? E eu gostaria que a gente pensasse uma projeção para 10 anos. É possível? Vamos pensar nisso? Então, nos últimos 10 anos do Connect Smart Cities, sendo que neste momento estamos na 11ª edição, quais são os parâmetros que a Exas considera de maior relevância para a evolução das cidades, aí pensando nesse momento de vamos projetar para 10 anos? Eu sei que é difícil essa pergunta, tá, Giovanni? Mas não é impossível a resposta. Eu quero te escutar. Essa é a resposta de $1 milhão, né? Bom, na verdade, a gente vê alguns movimentos. Um movimento que cresce globalmente é o movimento das GovTechs. E no Brasil a gente ainda não tem isso muito forte. Então nós vemos que nos próximos 10 anos, com todas as mudanças de políticas públicas, uma que a gente mencionou antes aqui, que é o CPSI, né, a compra pública de soluções inovadoras, onde o município, ou não só o município, mas enfim, o governo, ele consegue comprar soluções de mercado, inclusive soluções que ainda estão em fase de risco tecnológico, e isso é um diferencial. E o Brasil está começando a caminhar nessa direção. Então, nós vemos um crescimento ainda do mercado GovTech a nível nacional, que ainda está um pouco abaixo da tendência global nesse tema. Um outro tema é centralização no cidadão. Acho que existe cada vez mais um entendimento por parte do setor público que tecnologia é meio. E que no final da linha eu tenho uma pessoa. E é para essa pessoa que a gente tem que entregar resultado. E à medida que a gente vai evoluindo em termos de soluções digitais, soluções mais acessíveis, porque à medida que a tecnologia escala, ela fica mais acessível economicamente, onde municípios menores, que antes estavam distantes dessas possibilidades de tecnologia, começam a ter acesso, isso vai facilitando a vida do cidadão. E eu vou começando a entender como que eu posso melhorar a qualidade de vida do cidadão. Mas nós temos ainda um grande desafio, e que também começa a ser alterado, que é a interoperabilidade de dados. Ou seja, como que eu posso integrar diferentes soluções, coletar esses dados e trabalhar uma inteligência de dados para saber como eu devolvo isso para o cidadão em forma de melhoria de serviços, melhoria de soluções. Que a gente vê nações fazendo isso muito bem, por exemplo, Israel, eles têm há mais de 30 anos todo o histórico de saúde da população mapeado, digitalmente. Então, ou seja, eles conseguem extrair muitas informações e desenvolver soluções para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então, essas são algumas das tendências que a gente enxerga, mas claro, tem inteligência artificial, internet das coisas, que elas acabam sendo pilares de apoio, até de forma de sustentar, né, todas essas questões. Mas tem um detalhe que a gente não pode esquecer jamais nessa evolução da tecnologia, que é a proteção
dos meus dados, proteção da individualidade, né? Então, cibersegurança ele vai estar também cada vez mais presente na nossa vida, e não só na vida de um governo e uma empresa, mas na nossa vida pessoal. Gente, eu estou aqui maravilhada com tantos insights e tantas informações relevantes. Então, Giovanni, confirma comigo, a gente vai ouvir muito GovTech daqui para frente. GovTech são tendência, então quem ainda não olha para esse mercado, é um mercado interessante para ser olhado. Exatamente. Eu quero agradecer a sua participação, Giovanni, CEO e fundador da Exas, trazendo aqui tanta experiência e tantas questões relevantes para a gente pensar agora e também para o futuro daqui 10 anos. Agradeço mais uma vez, Giovanni, a sua participação aqui no CSC Talks. Meu muito obrigada.